Boa noite, gente. Bom, a gente precisa retomar, então, o estudo sobre a teoria geral das provas, não é? Que nós vínhamos abordando na última aula. Talvez exista alguma diferença na sequência dessas aulas em relação às turmas, mas o fato é que a gente precisa retomar esse estudo da teoria geral das provas para agora analisarmos uma teoria que é bastante recorrente nas provas de concurso, enfim, OAB, e também na vida prática, né, que é a questão das provas ilícitas por derivação, que são situações que levam à análise daquilo que é conhecido como teoria do fruto da árvore envenenada, né, ou teoria dos frutos da árvore envenenada, que também espelha o princípio da contaminação das provas subsequentes pela nulidade ou invalidade de uma prova anterior. Então, basicamente é isso que a gente vai se ater a partir de agora em relação às provas ilícitas por derivação, tá bom? Vamos começar aqui com o programinha, né? Nós vimos, então, nos últimos encontros, a questão das provas ilícitas, das provas ilegítimas, a disciplina no Código do Processo Penal em relação às provas ilícitas e ilegítimas, a forma como o Código do Processo Penal estabelece isso, aquela questão um tanto quanto problemática, né? A hipótese de admissão da prova ilícita naquela situação teratológica, e agora a gente vai analisar a prova ilícita por derivação, combinado? Bom, vamos lá. Prova ilícita por derivação, princípio da contaminação, teoria dos frutos da árvore envenenada. Então, o que são provas ilícitas por derivação? São os meios probatórios que, embora produzidos de maneira válida, em momento posterior, encontram-se afetados, contaminados pelo vício da ilicitude originária que a eles se transmite, né, que os contamina. Então, um exemplo, uma confissão mediante tortura, de um homicídio, de um crime de homicídio, a localização de um cadáver depois dessa confissão mediante tortura, um nexo causal inequívoco entre a confissão mediante tortura e a localização do cadáver é uma hipótese que remete a uma prova ilícita por derivação. Existem inúmeras outras possibilidades de provas ilícitas por derivação, no mundo mais prático e menos drástico do que esse relacionado a uma prova obtida mediante confissão, enfim. Por exemplo, as provas que são produzidas depois de uma interceptação telefônica ilegal, né, que não tinha, por exemplo, o mandado judicial, a ordem judicial para interceptação telefônica, mas daquela interceptação se descobriram outras provas ou identificaram outras fontes de prova. Essas provas são contaminadas pela prova original, que é aquela interceptação telefônica sem mandado judicial, também uma busca e apreensão sem mandado judicial, uma busca domiciliar sem mandado judicial. Tudo bem? Bom, nós trabalhamos um instituto que tem precedentes no sistema jurídico norte-americano, por isso que aqui os precedentes são todos das cortes americanas, né? Então, os precedentes são esse do número 1, Silverthorne Lumber Corporation versus US, de 1920, né, em que a Suprema Corte reputou inválida a intimação expedida com base em informação proveniente de busca ilegal, então, uma busca ilegal que deriva outras provas. Um segundo precedente, que é o Nardoni versus US, de 1939, parecido até com o caso famoso aqui do Brasil, só o nome, tá? Nardoni, né? Nesse processo é que se cunhou, inclusive, pela primeira vez, o termo Fruits of the Poisonous Tree, né, que é a teoria dos frutos da árvore envenenada. E o precedente também de Miranda versus Arizona, de 1966, desse precedente vem aquela terminologia aviso de Miranda. A expressão aviso de Miranda vem desse precedente jurisprudencial, né, dos Estados Unidos, do sistema judiciário norte-americano. Aqui a Suprema Corte americana afirmou o entendimento de que as declarações feitas à polícia são inválidas se não houver clara ressalva de que a pessoa tem o direito ao silêncio, B, tudo que disser poderá ser usado contra ela, e C, direito a advogado.
O sistema norte-americano, inclusive, ele é digno de elogio porque é um sistema que privilegia a forma como garantia dentro do processo. E eles não é um sistema que evita ou hesita em declarar nulidades de provas como forma de alertar, inclusive, os aparatos policiais e outros aparatos de repressão a não se utilizarem de expedientes abusivos na busca, na coleta, na comprovação de certos fatos, na atividade probatória em si. Tudo bem? É um pouco diferente do nosso sistema judiciário, em que existe um certo temor do judiciário em considerar determinadas provas ilegais. Bom, no Brasil, né, essa teoria, ela aparece pela primeira vez num precedente, né, numa jurisprudência do Supremo que reconhece essa teoria em 1996, no HC 73.351, um HC que analisa exatamente uma hipótese de interceptação telefônica ilegal, da qual, né, depois dessa interceptação telefônica, surgiram inúmeras outras provas que foram declaradas ilícitas por derivação, exatamente por derivarem de uma prova originária, de uma prova primária ilícita. Muito bem. No Código de Processo Penal, estou toda hora aqui olhando meu cronômetro para o vídeo não ficar muito extenso, porque a gente pode alongar demais a aula, né? Disciplina no Código de Processo Penal lá no artigo 157, parágrafo 1º, primeira parte. A primeira parte do 157 dirá: são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Então, a teoria dos frutos da árvore envenenada, a teoria, o princípio da contaminação, ele está previsto no Código de Processo Penal de maneira expressa, tudo bem? De maneira expressa. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, para ficar um vídeo um pouco mais curto. Vou fazer mais um vídeo para a gente falar sobre as limitações à prova ilícita por derivação. A gente se vê daqui a pouco no grupo temático. Se cuidem.